Fala, querido amigo, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui é Carlos Júnior e te convido a estar comigo durante toda essa semana estudando o Minuto da Lição da Escola Sabatina. Chegamos aí em mais uma semana estudando a lição número 10. O tema dessa semana é a nova aliança. Em Jeremias 31 é o verso de memorizar que diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. O texto é claro em dizer que virão dias em que o Senhor vai firmar uma nova aliança, tanto com a casa de Israel como a casa de Judá. Essa semana iremos estudar sobre essa nova aliança. E a lição de sábado conta a história, uma publicação que foi feita em uma revista anos atrás, que mostrava que um homem de negócio estava em um escritório diante de um grupo de executivos. Ele segurava uma caixa de detergente e nessa caixa ele apontava para a palavra novo em grandes letras vermelhas, dando a entender que aquele produto era um produto novo. E aí o executivo olhou aquela cena e disse: é o novo na caixa que é novo? Em outras palavras, o que havia mudado, o que era novo, era simplesmente a palavra novo na caixa. Todo o restante era o mesmo. Em certo sentido, essa história pode, de tal modo, se comparar com a nova aliança. Os fundamentos da aliança, a esperança fundamental que ela tem para nós, as condições fundamentais dessa nova aliança são as mesmas que encontramos na antiga. Sempre foi uma aliança de graça e de misericórdia de Deus. Então, durante essa semana, a gente vai ver quais semelhanças e paralelos existem entre a antiga aliança e a nova aliança. E o que mudou? Adiantando para você, nada mudou. O amor, a graça, a fé em Deus permanecem entre essas duas alianças. Qual a função da lei na aliança? Com quem foram feitas essas alianças? Tudo isso a gente vai descobrir durante esta semana no estudo da lição. Então, se fosse você, eu não perdia. Já se inscreve em nosso canal, já deixa o teu like, porque a lição da semana promete. Maranata, o Senhor logo vem e nós o veremos. Bom, chegamos então no domingo, dia 30 de maio, com o tema Eis aí vem dias. Bom, o domingo traz duas perguntas muito interessantes para a gente. A gente abrir a Bíblia em Jeremias no capítulo 31 e o versículo 31 até o 34. A gente vai ver aqui algumas perguntas, né? Quem dá início à aliança? Bom, de acordo com o texto, Deus, mais uma vez, ele procura o ser humano para fazer um novo acordo e uma nova aliança. Por que surgiu a nova aliança? Porque a antiga aliança foi quebrada. Quebrada por quem, Carlos? O ser humano. O homem é que quebra os acordos. O homem é que falha na aliança. Por isso Deus vem mais uma vez refazer a aliança com o ser humano. Deus sempre procura o homem. O homem é sempre ele que causa a ruptura devido ao pecado. Então Deus está sempre em busca da nova aliança para fazer um acordo com o ser humano, porque o desejo de Deus é salvar a todos nós. Então o homem é que quebra esse acordo. E nesse texto fala que Deus iria imprimir, escrever a lei no coração e na mente. Sabe que lei se tratava essa? A lei moral, a lei dos 10 mandamentos. Então, na nova aliança que Deus faz com o povo, ele repete mais uma vez a aliança, os 10 mandamentos. A nova aliança não é muito diferente da antiga, feita com Israel lá no Monte Sinai. É a mesma aliança. O problema de ter se criado a nova aliança foi porque a antiga havia sido quebrada pelo homem. Então a gente resume dizendo que a nova aliança é, em certo sentido, uma aliança renovada. É a conclusão ou o cumprimento da aliança antiga. Na segunda pergunta a gente analisa também que Deus ele iria perdoar os pecados, iria esquecer dos pecados da humanidade. Isso no versículo 34 do capítulo 31 de Jeremias. Note que se não houvesse lei, não haveria pecado. O pecado ainda existe.
todos nós necessitamos do perdão e da graça divina. Mesmo com a lei escrita no coração, mesmo com a lei escrita na mente, como diz Romanos 2, versículo 15, precisamos urgentemente do perdão de Deus. E aí, para a gente encerrar, você pode estar se perguntando assim: existe algum texto bíblico que fala que foi anulado a antiga aliança e nós vivemos agora na nova aliança? Será que a lei de fato passou? A nova aliança não traz a lei para consigo? Em Mateus, no capítulo 5 e o versículo 17, o próprio Jesus fala: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, esse é o desejo de Deus. A nova aliança contém sim a lei moral, a lei dos 10 mandamentos. Porque sem lei não há pecado, e sem pecado não existe graça. Deus te abençoe, Deus te guarde e tenham todos um ótimo dia. Graça e paz, queridos. Na segunda-feira, no dia 31 de maio, estudamos o tema Obra no Coração. Olha, você e eu, como cristãos, precisamos ser reformados, remodulados, de acordo com a vontade de Deus. Somos pecadores, somos fracos, mas a partir do momento que aceitamos a Jesus, passamos a viver como uma nova criatura. Então temos que ser reformulados da forma exterior e da forma interior. Cristo quer nos reformar de dentro para fora e de fora para dentro. Ele nos alerta em Mateus, no capítulo 15, do 7 a 10, ele chama os homens de hipócritas, porque o povo estava honrando a ele com os lábios, mas o seu coração estava longe de Deus. Em vão eles adoravam e ensinavam doutrinas e preceitos humanos. Deus, ele convocava a todos para que pudessem entender dessa necessidade dessa reforma espiritual. Deus não quer que você o adore apenas da boca para fora, mas Ele quer te dar um novo coração. E isso faz parte da nova aliança. Em Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26, ele diz: Dar-vos-ei um coração novo e porém dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Deus, Ele quer que nós sejamos sinceros para com Ele, que amemos a Deus não da boca para fora, mas que nós possamos amar de coração, fazer as coisas por amor a Deus, por tudo que Ele fez para conosco. Ore nesse dia para que Deus coloque em você um coração novo e um espírito novo, que as coisas velhas de fato sejam passadas, que esse coração duro de pedra, orgulhoso, pecador, possa ser quebrantado pelo poder do Espírito Santo. Deus é o nosso Senhor e Ele está disposto a mudar a sua vida também, a tirar de você esse coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração que sinta amor pelas pessoas e que sinta o amor verdadeiro por esse Deus maravilhoso que nos criou e nos redimiu do pecado para sempre. Um abraço forte para você, que Deus te abençoe. Continue sendo fiel a Ele, esse é o nosso desejo e minha oração. Graça e paz, querido amigo. Na terça-feira, no dia 1º de junho, temos um tema: a antiga e a nova aliança. Hoje é dia de quebrar tabu. Quebrar o tabu de quê? Muitos dizem que a aliança, os mandamentos, foi dado apenas para o povo de Israel, só o povo hebreu que tinha direito a essa herança. E hoje a gente vai aprender que todas as promessas que Deus concedeu ao povo hebreu, a Abraão, o pai da fé, ele se estende para todos os povos. A promessa de salvação, a promessa do céu, de uma eternidade, ela não se resume apenas só para os judeus, mas se estende para os gentios, para os gregos e para todo o estrangeiro. Isso é uma bênção, não? A promessa de Deus alcançou a mim e alcançou a você também. Em Isaías, no capítulo 56, versículos 6 e 7, fala que aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo desse modo servos seus, sim,
todos que guardam o sábado não profanado e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e o alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Note que Deus ele deu mais umas características de obediência para aqueles que querem receber a salvação, para aqueles que querem fazer parte do povo de Deus. Então hoje também não é diferente. A aliança de Deus, ela tem sim a parte que me corresponde. No acordo e na aliança, Deus é fiel na parte dele, mas eu preciso também fazer parte dessa aliança com a minha fidelidade. Então hoje também nós temos requisitos a cumprir para poder receber essas promessas de Deus, dessa aliança. Louvado seja Deus, porque essa promessa se estendeu para mim e para você, e não é apenas de um povo exclusivo, mas todo aquele que reconhecer Deus como seu único Deus e o amar, o servir, observar os seus mandamentos, inclusive o sábado, abraçar essa aliança, serão aceitos as suas orações, o seu sacrifício e também o seu pedido de perdão. Que Deus te abençoe e te ajude e continue firme, estudando a palavra de Deus e a lição diariamente. Um abraço forte, fica na paz e até mais. Fala aí, querido amigo, nesta quarta-feira, no dia 2 de junho, temos o tema do estudo Aliança Superior, que está baseada em Hebreus, no capítulo 1, versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também, mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Quem vem falando nesse texto de uma aliança superior, o que dá a entender que a nova aliança é maior e mais superior do que a antiga aliança. Bom, queridos, o que a gente já aprendeu nessa semana e nesse trimestre é que as duas alianças, tanto a antiga aliança como a nova aliança, têm os pontos principais de salvação pela fé em Deus, que Deus perdoa os nossos pecados, que a gente só será salvo mediante a graça de Jesus e a fé de Jesus. Então as nossas obras não irão nos salvar. Então tudo aponta para Jesus. E aí a pergunta é a seguinte: por que Deus criou uma nova aliança? Qual a necessidade da nova aliança? A gente vai entender isso em Hebreus, no capítulo 8, versículos 7 e 8. O próprio versículo vai explicar para você, no versículo 7, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Ou seja, devido à falha que aconteceu na antiga aliança, Deus criou uma nova aliança, um novo acordo com o povo de Deus. Lembrando que o problema da aliança não está nas suas regras, nos seus regulamentos, nem na obediência, não. O problema da nova aliança foi o homem que pecou. O homem que não quis depender de Deus, não quis viver pela fé. Com isso, Deus ele faz novamente um novo convite e uma nova aliança é estabelecida com os mesmos princípios. Então, se eu colocar para você hoje a antiga e a nova aliança, você não vai ver diferença nenhuma. Ambas apontam para Cristo Jesus. Eu e você que fazemos parte dessa aliança, fazemos um pacto com Deus, devemos ter a fé em Jesus e a obediência também a Ele. E essa aliança, a nova aliança, ela é superior à antiga, porque no sentido de que Cristo estava cumprindo a promessa. Cristo estava vivendo sem pecado, Cristo iria morrer e ia se tornar um sumo sacerdote de forma presente. Então, na antiga aliança, Jesus não estava no meio do povo de forma corpórea ali, mas o povo teria que fazer sacrifícios e esse sacrifício apontava para Jesus. Havia ali sumo sacerdote no meio do santuário. E na nova aliança não, Jesus estava presente entre os homens e ele era o próprio Cordeiro. Ele é o que perdoava os pecados e ele também é o que julgava o povo. Na antiga aliança era necessário matar os cordeiros. Na nova aliança, Jesus ele foi o próprio Cordeiro. E hoje Jesus continua fazendo esse mesmo papel de sumo sacerdote, intercedendo por nós, perdoando os nossos pecados. Como diz Hebreus 8, 5, capítulo 10, versículo 1, a gente observa que o santuário terrestre era apenas reflexos
sombras, figuras das coisas que existem no céu. Então o trabalho de Deus, o trabalho de Jesus, ele não parou depois da sua ressurreição. Pelo contrário, ele continua até hoje intercedendo por mim e por você nesse santuário celestial. Então deposite sua fé e sua confiança somente em Deus. Continue orando a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, porque nós temos um Deus que é sumo sacerdote, Jesus Cristo, que está intercedendo por mim e por você para nos dar a plena e completa salvação. Então, meu irmão, uma aliança ajuda a entender a outra. Deus te abençoe e te dê um ótimo dia em nome de Jesus. Na quinta-feira, dia 3 de junho, temos o tema O Sacerdote da Nova Aliança. Se tem algo que Deus colocou aqui na terra para que o homem pudesse entender mais sobre o plano da salvação, isso foi o serviço do santuário realizado ali no Antigo Testamento. Era por meio desse serviço que entenderíamos o que Cristo veio fazer aqui na terra e qual o seu verdadeiro plano de salvação. O homem pecava, levava o seu animal sem mancha, sem defeito até o sacerdote. O sacerdote ali fazia uma oração, sacrificava aquele animal, o sangue daquele animal era aspergido ali numa cortina dentro do santuário. A sua culpa era transferida de forma simbólica para aquele animal e aquele animal morria por aquele homem que estava oferecendo aquele sacrifício. E uma vez por ano, o sacerdote entrava no Santíssimo, no Santo dos Santos, passava por uma cortina e se apresentava perante Deus, e ali ele intercedia por toda uma nação. Deus perdoava os pecados daquele povo e aquele povo ficava muito feliz. Isso tudo nos mostra e aponta para Jesus Cristo. A antiga aliança, ela se cumpre em Jesus. Jesus era o Cordeiro de Deus, Jesus era a luz do mundo, é o pão da vida. Todos os símbolos e objetos que existiam ali no santuário terrestre apontavam para Jesus Cristo. Jesus vem e Jesus ele morre. Saiba que o sangue de qualquer animal aqui não tem poder para perdoar pecados e nem muito menos para te salvar. O sangue de Jesus sim, esse tem poder. Ele foi escolhido, foi enviado por Deus para morrer sem falhas, sem manchas, sem nenhum pecado. Ele ofereceu um sacrifício perfeito por mim e por você. Lembra que o santuário terrestre, ele é um espelho, um reflexo daquilo que existe no céu. Jesus Cristo, quando morre, lá em Mateus capítulo 27, 51, fala que o véu que dividia o Santo do Santíssimo no santuário, ele havia sido rasgado. E o simbolismo de tudo isso representa que não existe mais divisões. Não é necessário mais eu entregar a Deus um cordeiro sem mancha e sacrificar e jogar o seu sangue na cortina para que eu possa ter os meus pecados perdoados. Não é mais necessário, sabe por quê? Porque não existe mais separação. Jesus, ele está intercedendo por todos nós hoje, nesse exato momento. Sabe aonde? No santuário, mas não terrestre, feito por mãos humanas, mas no santuário celestial. Hoje, quando nós oramos a Deus, nos arrependemos dos nossos pecados e pedimos perdão, Jesus Cristo, ele vai diretamente ao Pai interceder pelo seu pedido de oração, pelo seu pedido de perdão. E assim nós temos nossos pecados perdoados por Cristo Jesus. Jesus está no céu intercedendo por todos nós. Isso simboliza que a porta da graça ainda está aberta. Existe salvação para todo aquele que deseja encontrar salvação em Cristo Jesus. Peça perdão pelos seus pecados, porque Cristo Jesus está trabalhando ao seu favor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e lembre-se que nós temos um advogado fiel trabalhando dia e noite para a remissão do meu e seu pecado. Um abraço, fica na paz e até mais. E no final da semana, na sexta-feira, nós temos o estudo adicional. Eu quero ler o que Ellen White escreveu no livro O Desejado de Todas as Nações, na página 659, que diz: participando com os discípulos do pão e do vinho, Cristo se comprometeu com eles, como seu Redentor. Entregou-lhe a nova aliança, pela qual todos os que receberam se tornam filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Por essa aliança,
pertencia-lhes toda a bênção que o céu podia conceder para esta vida e a futura. Esse ato de aliança seria confirmado com o sangue de Cristo, e a ministração da ceia conservaria diante de cada discípulo o infinito sacrifício feito por eles individualmente, como parte do grande todo da humanidade caída. A nova aliança é uma revelação maior, mais completa e superior do plano da redenção. Participamos dela pela fé, que se expressa em obediência à lei escrita no coração. Espero que você tenha aproveitado o máximo dessa lição durante a semana. Quero agradecer de coração a você que ficou com a gente durante todos esses dias estudando a lição número 10 da Escola Sabatina. Se você gostou, é só curtir, é compartilhar com seus amigos e se inscrever também em nosso canal. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo estudo da lição. Maranata, o Senhor logo vem e nós o veremos. Tchau, tchau.